Fala pessoal, beleza? Alan aqui. Dessa vez eu vou falar um pouco sobre os livros que eu acabei de comprar. Então, essa semana eu comprei aqui alguns livros. Tem 10. Tem 11 livros aqui, tem mais alguns para chegar, mas eu vou falar especificamente desses que já estão aqui. São livros que vão fugir um pouco dos primeiros vídeos aqui do canal. Então, ao longo do ano, geralmente eu me divido para fazer leituras tanto de literatura e coisas que eu separo como leituras pessoais e também tem leituras profissionais para o campo em que eu atuo de trabalho, tá? Então, geralmente eu intercalo essas leituras e aí eu fiz a compra de alguns livros voltados para essa parte profissional e agora eu vou falar aqui um pouquinho de cada um deles, beleza? Primeiro, Liderança Algorítmica. Então, ele é um livro nacional, escrito pelo Benhur Correia e o Pedro Pongilupi, não sei se é assim que pronuncia. E aí ele é um livro voltado para liderança com IA, na verdade, como que a gente pode usar a tecnologia e a inteligência artificial para potencializar nossas capacidades como líderes, né? Eu achei bem interessante, primeiro porque é um livro, né, de um autor brasileiro. O Benhur, ele é jornalista, especialista em tecnologia, e tem uma leitura, comecei a ler ele já, uma leitura bem simples, e eu achei legal que, para quem não é de tecnologia, ele vai logo no começo explicar a origem da IA, do termo, vai explicar coisas como o que é machine learning, deep learning, coisas do tipo. São nomenclaturas que a gente encontra por aí quando se fala de IA, e quem não é de tecnologia às vezes não entende, não sabe do que é isso. Então, primeira recomendação aqui é liderança algorítmica. Segunda, A Era da IA e o Nosso Futuro como Humanos, livro escrito pelo Eric Schmidt, ex-CEO do Google. Ele é um best-seller também, e aí ele é um livro mais voltado sobre o que a IA vai fazer no mundo e o que sobra para a gente enquanto seres humanos, né? Então, poxa, eu estou bem ansioso para ler esse livro aqui também. O Eric Schmidt, pô, esse CEO do Google, se tem alguém no planeta que entende de tecnologia e como isso afeta a vida dos seres humanos, as pessoas que lideraram, né? É a pessoa que liderou o Google durante anos, como é o caso do Eric Schmidt. Então, esse livro aqui, com certeza, eu vou ler esse ano e eu vou trazer aqui uma resenha sobre ele, tá? O próximo, Inquietação Empreendedora, é esse aqui. Então, ele é um pouco sobre empreendedorismo brasileiro também, é escrito por um autor brasileiro. É interessante porque ele tem o prefácio do Fabrício Bloise. Então, o Fabrício, ele é ex-CEO do iFood, ele é atual CEO da Prozos, que é uma das maiores empresas de tecnologia do planeta. E aí ele vai explicar aqui a importância do empreendedorismo, ele vai ensinar aqui algumas metodologias. É algo bem legal mesmo, eu achei bem interessante a premissa desse livro. Então, vai ficar aqui também a recomendação, eu devo lê-lo ao longo do ano, e aí eu também trago aqui para vocês uma resenha, um resumo do livro, mas fica aí a recomendação, tá? O outro livro, Pipeline de Liderança 3.0, um dos autores, né, esse Ram Charan, eu não sei como também pronuncia o nome dele, ele tem vários livros sobre finanças, negócios, coisa do tipo, e aí esse aqui é mais um livro voltado para desenvolvimento de líderes na era da tecnologia. Também é uma edição revisada, então tem outras versões desse livro, e aí eles vão sempre atualizando também. É uma leitura que eu devo fazer em breve, e aí... Esse aqui eu não sei se eu vou trazer, mas fica aí também a recomendação de leitura, tá? Próximo, o Projeto Fênix. Esse livro ele é interessante porque ele é um romance, na verdade. Então, há meio que um nicho disso, de livros que eles vão falar sobre negócios, eles vão trazer técnicas de gestão, organização, processos, coisa do tipo, só que no formato de romance. Então, se você não quer ler um livro que seja cabeçudo, difícil, super técnico, vale a pena ir atrás desse tipo de livro. Eu tenho um outro aqui que é bem interessante, que é esse aqui, ó, chamado A Meta. É a mesma coisa, ele é um romance,
ele se passa numa realidade ali dos Estados Unidos, onde o protagonista precisa gerenciar uma fábrica, enfim, e aí eles usam esse romance para contar a história desse personagem e tudo que ele faz, o que ele aprende sobre gestão para poder resolver os problemas que ele tem. Então é um tipo de leitura que eu acho bem interessante mesmo, tá? Vou guardar aqui agora. Ó, o próximo, um novo jeito de trabalhar, ideias do Google que vão transformar a sua maneira de viver e liderar. Então, ele também é um livro sobre o Google, assim como o primeiro. Então, ele vai apresentar aqui os bastidores do Google e como que eles tocam alguns processos, né? Como recrutamento e seleção, ferramentas de gestão e coisas do tipo. O Google tem um formato de trabalho muito interessante. Eles tinham, se eu não me engano, um momento ali na semana, enfim, em que os colaboradores podiam fazer o que quisessem, no sentido de ter ideias, trabalhar nessas ideias, e numa dessas surgiu o Gmail, tá? Então o Gmail ele surgiu a partir de uma colaboradora lá da equipe que estava trabalhando ali numa ideia que ela tinha, enfim, e hoje o Gmail é o maior provedor de e-mails do planeta, né? Então, eu acho que a história é essa, mas fica aí também a recomendação. Esse aqui eu vou tentar ler esse ano ainda, e aí eu trago aqui o vídeo sobre ele, tá? Trabalho focado e... Eu vou mostrar os dois, né? Então, primeiro, trabalho focado, como ter sucesso em um mundo distraído, e o outro, direto ao ponto, né? Também um livro aqui. Os dois, eu acho que eles são meio que... estão no mesmo caminho, então é sobre como você priorizar as coisas, entender o que de fato é importante para você dar atenção a isso e não se distrair com outras coisas. Para quem trabalha, seja com o que for, acho que é importante, principalmente se você trabalha em empresa, você saber filtrar exatamente o que é importante, o que não, como que você vai usar o seu tempo. Então fica aqui a recomendação dessas duas leituras, trabalho focado e direto ao ponto. Seguindo aqui, Gestão de Alta Performance, também é um livro sobre gestão, né? Então, ele vai trazer aqui alguns insights sobre como você vai gerenciar a equipe, como que você mantém foco em resultado. Vocês vão ver que os temas eles são meio que iguais, mas a ideia é justamente essa, né? Então, são livros focados para a minha parte profissional, então eu trabalho numa empresa e eu preciso, né, ler esses livros, e eu gosto de ler esses livros, tá? Durante muito tempo, a principal prateleira aqui da minha estante foi a de negócios, então é uma coisa que eu leio bastante, tá? Então é algo que vocês vão ver eu abordando aqui. O próximo, Arriscando a Própria Pele, do Nassim Taleb. Esse cara ele escreveu A Lógica do Cisne Negro e um outro livro chamado Antifrágil, que ficou muito famoso, muito coach, né? Acabou pegando esse conceito. Mas ele é um autor com umas ideias muito interessantes mesmo. E aí ele vai abordar o cotidiano de uma forma um pouco diferente. Então fica aqui também a recomendação, Arriscando a Própria Pele. Assim que eu ler, eu trago aqui uma revisão. E aí, por último, dentre os que chegaram, tem mais alguns que vão chegar depois, De Volta ao Jogo, da Ariane Abdala. É um livro sobre o BTG Pactual. Então, o BTG ele é um dos principais bancos do país, e ele também é um banco que, enfim, passou por muitos altos e baixos, vários problemas, enfim. E aí é um livro que vai falar um pouco sobre isso. Eu comprei mais por conta da autora do que pelo tema. Tenho minhas ressalvas em relação a essa história, mas eu gosto muito da Ariane Abdala. Ela escreveu um livro chamado De um Gole Só, que é um livro que conta a história da Ambev, e é um livro, porra, incrível, assim, se você gosta de gestão, empreendedorismo, enfim, a história da Ambev provavelmente é batida para você já, mas vale demais ler. Depois, qualquer coisa, eu trago só esses livros, eu tenho alguns livros aqui que abordam um pouco essa história da Ambev, dos seus fundadores, etc, é bem legal. E aí eu comprei também para ler esse aqui, só que mais pela autora do que pelo tema em si, tá? Mas de fato também é algo que eu acho que invariavelmente sempre ajuda nessa parte profissional, principalmente empresas grandes e tal. Essa galera meio que pensa
um pouco igual, então é interessante ter essas leituras, beleza? Então, essas foram as minhas compras da semana. Vocês vão ver aqui, conforme o canal for se desenvolvendo, que eu vou sempre intercalar conteúdos de literatura e conteúdos de leitura sobre negócios ou história do Brasil. Então, eu também leio bastante sobre história do Brasil. Hoje, pô, uma das minhas maiores prateleiras aqui é só de livros de história do Brasil, tanto livros história do Brasil mesmo, eu tenho vários desses, de vários autores, como coisas relacionadas a acontecimentos aqui no nosso país. E aí vocês vão ver que eu vou estar sempre intercalando literatura, às vezes história do Brasil, livros de negócios, alguma biografia. Então vocês vão ver, conforme o canal for tomando corpo, que vai ter bastante conteúdo diferente mesmo. E eu acho que é isso. Não se esqueça de se inscrever, deixe o seu joinha aí, acompanhe os outros vídeos do canal. A gente está finalizando a nossa leitura da Ilíada. Eu tô para lançar também um vídeo falando sobre a Odisseia. Eu já terminei de ler a Odisseia, então no nosso aquecimento aqui para o filme do Christopher Nolan que tá para sair, eu também vou lançar daqui a um tempo um vídeo sobre Aquiles, tá? Então, da mesma forma que a gente fez um vídeo sobre Helena de Troia, vai sair um sobre Aquiles e como que ele se parece, como que ele é descrito nos poemas de Homero. Fechou? Então é isso, galera. Valeu, até a próxima. Tchau.